Nossa aula a gente vai falar aí de ciclo trigonométrico, tá? E o que é o ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica? Galera, quando a gente estudava circunferência, ou trigonometria, na verdade, a gente nunca relacionou a trigonometria a uma circunferência, né? A gente sempre relacionava a trigonometria no triângulo retângulo e pronto. A gente sempre calculava isso. E a gente vai utilizar essas relações aqui, ó, ou seja, coisas que a gente já viu, a tangente sendo o seno dividido pelo cosseno, o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x sendo igual a 1. E o seno e o cosseno defasados por 90 graus, ou seja, 90 menos x, tudo isso a gente já estudou e a gente só vai alterar aqui a maneira de ver, porque a gente sempre estudava com ângulos até 90 graus. Por quê? Era o triângulo retângulo. Então, a gente estudava lá com ângulos de 30, 45 e 60 e pronto. E acabava o nosso estudo era esses três ângulos e pronto. Só que agora a coisa vai mudar. A coisa vai ficar diferente. Por quê? Porque a gente vai começar a estudar a circunferência orientada. E o que é a circunferência orientada? A circunferência orientada é que significa que a partir de um ponto, se eu andar em direção a um lado, ou seja, se eu andar no sentido anti-horário, eu vou considerar aqui que eu tenho um arco positivo, eu tenho ângulos positivos. Se eu andar no sentido negativo, ou seja, se eu andar no sentido anti-horário, eu vou ter ângulos negativos. Então, o primeiro conceito introdutório que eu passo aqui para vocês é que sentido positivo, sentido anti-horário, sentido negativo, sentido horário. Beleza? E aí a gente começa a falar sobre o ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? Vamos lá. O ciclo trigonométrico é uma circunferência orientada onde a gente tem um raio 1. Aí você fala, só isso, Juan? Só isso. Só que, se a gente tem um raio 1, indica que nossa hipotenusa, olha só, esse aqui é 1, logo a nossa hipotenusa vai valer quanto aqui? Nossa hipotenusa vai valer 1, né? E sempre nossa hipotenusa vai valer 1. Sempre. Né? Independente de qual triângulo a gente formar. Se eu formar um triângulo aqui, significa que a hipotenusa vale 1. Sem problema. Né? A gente vai continuar utilizando aquelas relações, né? De só catoa. Lembra que o seno é o cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o oposto sobre o adjacente. Vai continuar usando essas mesmas relações. A diferença é que agora a gente vai visualizar isso de uma maneira diferente. Por quê? Sempre a nossa hipotenusa vai ser 1. Então, se o seno é o cateto oposto dividido... que raiva. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, e essa hipotenusa minha é igual a 1, então significa que o seno vai representar o meu cateto oposto. E se eu olhar aqui, sempre no meu triângulo aqui, ó, o meu cateto oposto a esse ângulo aqui, sempre vai ser esse cara, que vai ser, na verdade, o eixo Y. Olha, esse ângulo aqui é esse cara aqui, que na verdade é o meu eixo Y. Então, o seno, ele vai passar a ser representado, o seno do ângulo X, né, o seno, vamos colocar o seno do ângulo A, vai ser representada pelo meu eixo Y. Mesma coisa eu vou utilizar para o cosseno. Por quê? O cosseno não era adjacente sobre a hipotenusa? Né? Então, se a hipotenusa é sempre 1, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, vai ficar o cosseno vai ser o cateto adjacente. E quem era o cateto adjacente? E quem era o cateto adjacente? Olha só, o cateto adjacente não é esse cara aqui, ó. Se eu tenho isso aqui, ó, o cateto adjacente é esse cara aqui, esse comprimento aqui, que na verdade é um pedaço do meu eixo X.
Então, o seno vai representar o meu eixo y e o cosseno vai ser representado pelo meu eixo x. É isso que eu tenho. Cosseno sendo representado pelo eixo x e o seno sendo representado pelo meu eixo y no ciclo trigonométrico, tá? Então, a gente já começou a dar introdução aí ao ciclo trigonométrico. Então, olha só. Se a circunferência tem raio 1, então significa que o valor máximo que o cosseno pode assumir é 1. E o valor mínimo que o cosseno pode assumir é quando o raio vier para o lado de cá, que é menos 1. Né? Porque se eu pegar o eixo o plano cartesiano, pensa, é um plano cartesiano normal. Plano cartesiano normal. Eu vou ter que, no meu eixo x, o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, não é isso? E antes disso, né, eu tenho aqui menos 1, né, menos 2. Não é assim que funciona o plano cartesiano? Então, aqui para cá, positivo, aqui para cá, negativo. Como o ciclo trigonométrico só vai até menos 1, então significa que a minha circunferência pode ter, no máximo, menos 1 de raio. Olha só, menos 1 de x, 0 de y. Aqui, 1 de x e 0 de y. O máximo que ela atinge aqui, ó, 0 de x e 1 de y. E o mínimo aqui, 0 de x e menos 1 de y. E menos 1 de y. Tá, ó. Por quê? Aqui o meu y seria 1. Se ele andar para baixo, meu y vai ser menos 1. Né? Tranquilo até aqui? Estão acompanhando? Né? Eu tenho uma circunferência agora orientada, onde para a direita é positivo no meu eixo x, para a esquerda é negativo. Para cima é positivo no meu eixo y, para baixo é negativo. Onde meu eixo x vai ser representado pelos cossenos, meu eixo y pelos senos. Tá. Parou aí, Juan? Não, não parou. Vamos continuar, vamos devagarinho que a gente vai. Então, ó, eixo dos senos, tá vendo? E eixo dos cossenos. E aqui eu tenho o meu ângulo aqui. Beleza. Aí, ó, o que eu quero mostrar para vocês? Beleza, Marcelo. O que eu quero mostrar para vocês? Que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Né? Por quê? Porque eu tenho esse triângulo aqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, ó, daqui até aqui, aqui e aqui. Então, olha de onde vem a relação. Tá vendo? Se minha hipotenusa é igual a 1, então eu tenho que 1 vai ser igual ao cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x, onde x vai ser meu ângulo ali, tá? É isso. Essa relação vai ser sempre válida quando a gente for utilizar aqui. E aí a gente tem um simulador. Para que serve esse simulador? Vou abrir aqui com vocês e vou até mandar o link para vocês lá no grupo de vocês do segundo B. Para quem quiser acessar aí, tá aí, consigam acessar tanto no computador quanto no celular, tá? Então vamos lá. Eu nem sei, gente, se quando eu estou parando de compartilhar, se continua gravando minha tela. Depois eu vou verificar isso. Olha só. Então vou marcar aqui seno e cosseno. Vou marcar seno e cosseno. Por que eu estou marcando seno e cosseno? Para vocês verem a relação. Aqui, ó, quando o meu ângulo vale 0, tá vendo que o meu cosseno desse ângulo vale 1? Por quê? Porque é o raio. E o seno desse ângulo vale 0. Por quê? Porque não tem nada aqui em y. Conforme eu vou aumentando, ó, para colocar 30 graus, que a gente já conhece. Opa, opa, Por quê? Vai para o 25, vai para o 35, mas não vai para o 30. Olha. Aí, 30 graus. No 30 graus, eu tenho aqui que o seno é meio e o cosseno é 0,87. Só para a gente lembrar, por que o seno é meio? Né? Lembra a tabelinha lá?
seno, né? 1, 2, 3, né? A musiquinha lá. Então, meio. Meio é o primeiro valor, que é o de 30 graus. Né? Se meio é o primeiro valor, que é o de 30 graus, galera, olha aqui, ó, meio. Por que o meio? Porque ele está metade aqui do raio. Tá vendo? Metade do raio. E o meu cosseno é 0,87. Por quê? O cosseno não era que é 3, 2, 1? Então, raiz de 3 sobre 2. Esse é o valor do meu cosseno. Né? Então, ó, raiz de 3 dá aproximadamente 1,71. Né? Deixa eu ver. Raiz de 3, 1,73. Dividido por 2 dá 0,8666. Então, ele arredondou aqui para 0,87. Tá vendo? Então, ó, a gente tem meio e 0,87. E conforme eu for alterando esse ângulo, olha o que vai acontecendo. O meu valor de seno vai aumentando, o meu cosseno vai diminuindo, né? Vou colocar o ângulo de 60 graus aqui. 60 graus. Olha só. Não era o seno de 60, né? Raiz de 3 sobre 2? É o mesmo valor do cosseno naquela hora. E o cosseno não é meio? Né? Olha só que interessante. Então, eu tenho aí a relação no ciclo trigonométrico. E é isso que está sendo respeitado. Ó. Os triângulos continuam valendo. Vou colocar outro ângulo aqui, ó, 120. Ó, 0,87. Como o cosseno passou para o lado de cá agora, o cosseno é negativo, tá vendo? Então, o cosseno é negativo até atingir esses valores aqui, ó. Olha só. Menos 1, cosseno aqui é negativo. E se eu for continuar do lado de cá? Aqui, tanto o cosseno é negativo quanto o seno é negativo. Olha, até eu atingir esse valor aqui, de 270 graus, onde meu cosseno é zero, ó, o cosseno voltou para o zero, olha a volta que deu, tá vendo? E o meu seno aqui é menos 1, porque está abaixo uma unidade aqui no meu eixo. E assim por diante, ó, até eu chegar no 360 novamente. Então, percebam agora que a gente está utilizando a circunferência orientada. Uma circunferência orientada. Juan, tem um negocinho da tangente ali. O que significa esse negocinho da tangente? Vou explicar agora. O que é tangente quando a gente fala assim? O que é tangente? Vocês, quando falam, saiu pela tangente, ou uma reta tangente, o que é isso? O que seria uma reta tangente, ou sair pela tangente? Alguém tem ideia? Então, a tangente é aquele que encosta em um único ponto. A tangente é aquele que passa, quando fala assim, saiu pela tangente, é que saiu, assim, beirando, sabe? Saiu encostando em um único ponto. Então, a tangente seria uma reta que encosta em um único ponto. Essa reta aqui que a gente considera que encosta em um único ponto é a reta aqui, ó, essa reta aqui. Essa seria a reta tangente. E como visualmente, Juan, é a tangente? Fala para mim, o que é a tangente? A tangente é isso aqui, ó. A tangente não é o seno dividido pelo cosseno? Então, vou colocar a reta tangente aqui, só para vocês visualizarem direitinho. A tangente nada mais é do que uma semelhança de triângulo. Como assim, Juan? Tá vendo isso aqui, ó? Não forma um triângulo? E não forma um triângulo semelhante a isso aqui, a esse triângulo aqui? Então, é como se eu fizer, já que esse é tangente, ó, esse é o seno, poderia falar que o seno de x está para a tangente de x, certo? Assim como o meu cosseno de x está para 1. Por quê? Porque
o cateto da tangente aqui sempre é 1. Então, o que vai alterar vai ser o valor da minha altura, que é da minha tangente. E, na verdade, ó, seno dividido pelo cosseno. Tá vendo? Falou, nossa, Juan, você saiu de semelhança de triângulo e mostrou que essa relação aí é válida. Sim, uma relação de semelhança de triângulo. Eu consegui mostrar para vocês a relação da tangente. Certo? Então, ó, já que eu mostrei para vocês a relação da tangente, então significa que quanto mais eu abrir aqui ó, o valor da tangente, maior vai ficar. Ó. Tá vendo que olha esse ângulo aqui, como é que vai ficar bem maior. Por quê? Porque continua sendo seno e cosseno igual a 1, só que esse lado aqui da tangente vai aumentar. Então, a tangente é essa reta aqui, ó. É o prolongamento dessa reta. Na verdade, ó, o prolongamento dessa reta me dá esse valor de tangente. Tá vendo? Esse seria o valor da tangente. 1,73, ó, acima do 1,5, tá vendo? Então, isso que eu quero que vocês entendam visualmente. Né? O que é seno, o que é cosseno, o que é tangente. O seno é o eixo Y, cosseno é o eixo X. E a tangente é aquela retinha que fica ali do lado, só roçando a circunferência. Beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso livro e entender algumas coisinhas. Qual o sinal? Vamos lá. Se o cosseno, pensa aí, é o meu eixo X, o meu eixo X ele é positivo. Tem uma cruzinha só aqui não. Ele é positivo, vou colocar aqui, ele é positivo aqui e aqui. E ele é negativo onde? Ele é negativo aqui e aqui. Certo? Esse é o meu cosseno. Por que, Juan? Gente, seu eixo X... Opa. Seu eixo X, aqui no meio é zero. Né? A direita do zero é positivo, a esquerda do zero é negativo. Beleza. E o seno? O seno, ele é positivo onde? O seno ele é positivo acima do zero. Né? Então, aqui é positivo e aqui é positivo. Onde ele é negativo? Ele é negativo aqui e aqui. Se tivesse uma carinha de triste, eu colocaria uma carinha de triste e uma carinha de feliz. Positivo e negativo. Então, sempre que a gente determinar os quadrantes, a gente vai ver. Então, olha só. Como a gente determina os quadrantes? Primeiro, esse aqui é o primeiro quadrante. Esse aqui é o primeiro quadrante. Qual o segundo quadrante? Do lado de cá. Sempre no sentido anti-horário. Então, o segundo quadrante é esse aqui. Esse é o segundo quadrante. Qual o terceiro quadrante? O terceiro quadrante é esse aqui, ó. Girando no sentido anti-horário. E o quarto quadrante é esse aqui. Esse é o quarto quadrante. Nesses pontos aqui, ó, em A, em B, em C e em D, eles não estão em nenhum quadrante, porque eles estão na divisa ali. Eles estão na fronteira. Né? Então, eles não estão nem no primeiro, nem no segundo, ou nem no segundo, nem no terceiro. Eles não estão em nenhum. Eles são só a divisa ali. Tá, Juan. Então, como é que eu determino os ângulos? Dependendo do valor do ângulo. Né? De 0 a 90 graus, né? Se o meu ângulo estiver entre 0 e 90 graus, ele está onde? Ele está no primeiro quadrante. Se ele estiver acima de 90 graus e abaixo de 180 graus, vai estar no segundo quadrante. Acima de 180 e abaixo de 270, ele vai estar no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, quando ele estiver acima de 270 graus e
abaixo de 360 graus. Galera, eu falo muito devagar? Estou pensando que deve dar sono. Tá indo? Tá acompanhando? Então, ó, já defini para vocês primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Tá? Onde o valor do cosseno é positivo e onde o valor do seno é positivo. Beleza? Então, podemos prosseguir? Deixa eu tirar um print aqui. Ficou bonitinho com os coração. Depois eu vou mandar uns prints para vocês aí que eu fiz na aula. Então, vamos lá. E aí a gente vai falar sobre quantas horas agora? Sobre simetrias. Deixa eu ir para... aqui eu não consigo escrever na tela para vocês. Então, ó, o que são simetrias? As simetrias no plano cartesiano indicam assim, que esse ponto aqui, ele é simétrico a outro ponto se ele estiver equidistante. Né? O que é equidistante? A distância aqui do eixo até esse ponto for a mesma distância aqui. A distância aqui for a mesma distância aqui. Né? E assim por diante. Tá vendo? Que todos esses pontos aqui eles são equidistantes entre si. Então, o que indica que esses pontos eles são equidistantes? Indica que eles possuem o mesmo módulo, eles estão à mesma distância da origem, então a única coisa que pode alterar entre si, sabe o que é? São sinais. Por exemplo, lembra agora que a gente está falando de um ponto, tá? Se eu pegar lá no meu ciclo trigonométrico novamente, vou deixar aqui só o valor de x e y, tá? Que no caso para mim seria seno e cosseno. Tá vendo? Tá marcado aqui. Vou marcar aqui com nesses pontos aqui. Deixa eu fazer aqui. Pronto, marquei. Então, eu estou falando que aqui, aqui, aqui e aqui, eles vão ter o mesmo valor. Olha só, mesmo valor em módulo, tá? Presta bastante atenção nessa palavra. Por quê? Pode alterar o sinal? Vai alterar o sinal de acordo com aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Vai depender do quadrante. O seno positivo aqui em cima. O cosseno vai ser o cosseno positivo aqui do lado. Tá? Então, vamos lá. Ó. 60, né? Vamos colocar agora essa pontinha azul aqui, ó, aqui nessa pontinha do quadrado aqui, só para a gente ver. Andando ele, tem que fazer aí, tá? Vocês também não. Andando aí, ó, o ângulo. Chegando a ponta. Chegando. Lembra que aqui estava 0,87? Chegou aqui, ó, continuou 0,87. Tá vendo? E se eu continuar andando até a outra ponta do quadrado? Do retângulo. Ó. Olha aqui. Ficou quanto? Aqui tá, não dá para enxergar, não. Mas tá vendo? Tá negativo aqui, ó, 0,87. Ah, Juan. E se eu andar aqui, ó, para esse outro lado? Na outra ponta do quadrado? Também tá negativo 0,87. Por quê? O seno é positivo aqui em cima e negativo aqui embaixo. Vamos olhar agora o cosseno. Vamos lá colocar ele na ponta do quadrado. Olha aqui. Tá vendo que ele está na extremidade aqui? Meio. Vamos ele para o outro lado agora. Jogar ele para o outro lado. Ah, olha só. Menos meio. Por quê? Porque o cosseno do lado esquerdo, ele é o quê? Ele é negativo. Quando eu pego e vou para o outro lado, ó, lá para baixo. Difícil é colocar certinho no quadrado, mas vai chegar. Aí, chegou. Tá vendo? Tá menos meio de novo.
Por quê? Porque ele está do lado negativo. E se eu vou para o outro lado, ó, está meio positivo. Então, eu consegui mostrar para vocês que o sinal vai depender da posição do quadrante que cada um tiver. Né? O sinal vai depender da posição do quadrante que cada um tiver. Então, vamos fazer um resuminho aqui. Né? Eu já vi o seno, já vi o cosseno, já vi que tem simetrias aplicadas aí no eixo, e eu consigo determinar, por exemplo, quais são esses ângulos que eles são simétricos. Por exemplo, um ângulo aqui do primeiro quadrante, eu vou chamar ele de alfa. Qual vai ser esse ângulo beta que vai me dar basicamente o mesmo valor em módulo? E eu não consigo achar só esse, eu conseguiria achar um valor aqui, ó, nesse quadrante, que é o terceiro quadrante, ou até mesmo um valor aqui, ó, no quarto quadrante. Por quê? Porque eu conseguiria achar através das simetrias. Eu pego aqui, ó, esse ponto, todo ponto que eu tiver aqui, ó, desse retângulo, ele vai me mostrar ser simétrico, tá? E como é que eu faço para achar esses ângulos? Primeiro, tá vendo? Ele pega a redução do segundo quadrante. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que a gente faz isso. Então, deixa... Vai ter que ser assim mesmo. Não pode ser vermelho. Vamos fazer branco. Então, vamos lá. Olha só, eu vou desenhar a circunferência aqui. Vou desenhar a circunferência. A circunferência grandona. E vou desenhar aqui os eixos de simetria. Para mim, está aqui no meio e aqui também está no meio. Não está no meio, não. Vamos ver. Ficou no meio? Está quase. Mais um pouquinho. Sumiu. Sumiu. Não voltou. Está no meio. Aqui está quase no meio. Agora está no meio. Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu ciclo trigonométrico. Esse aqui é o meu primeiro quadrante, certo? Então, esse é o meu primeiro quadrante. Aqui eu tenho um ângulo de 0 graus, certo? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 180 graus. E aqui eu tenho um ângulo de 270 graus. Por que isso é importante? Porque isso vai me delimitar em qual quadrante que eu estou, né? Então, no primeiro quadrante, como é que eu vou determinar o ângulo? No primeiro quadrante, eu vou chamar meu ângulo de A. Então, meu ângulo vai ser simplesmente A. No segundo quadrante, como é que eu vou determinar meu ângulo? Vamos prestar bastante atenção. Olha só. Se eu pegar aqui uma reta e determinar aqui um valor, por exemplo, esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui. Eu conseguiria determinar ele em todos os quadrantes, a partir da simetria. Então, eu seleciono aqui, ó, coloco na ponta de cada círculo ali, dá certinho, achei minhas simetrias. Esses seriam os meus ângulos. Como assim, Juan? Tá vendo que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é o que eu vou chamar de o meu ângulo A. Tá? Esse é meu ângulo A. Beleza. Só que se eu quiser determinar qual vai ser esse ângulo aqui, eu preciso de uma outra reta, né? E essa outra reta eu vou colocar aqui de outra cor, que vai ser daqui até aqui. Né? Vai ser daqui até aqui. E essa reta vai estar determinado
por esse ângulo aqui, que eu vou chamar de x, tá? Então, ó, qual ângulo vai ser esse aqui? Vocês concordam comigo que, para chegar até aqui, ele poderia andar os 180 graus e voltar o mesmo tanto que ele andou aqui? Ou seja, o ângulo x aqui, o ângulo x do segundo quadrante, vai ser o ângulo de 180 graus menos o ângulo do primeiro quadrante. Por quê? Porque ele veio até aqui e voltou o ângulo do primeiro quadrante, voltou alfa. Mesma coisa vai acontecer para o terceiro quadrante. Ou seja, no terceiro quadrante, se eu tiver aqui, ó, o ângulo daqui até aqui, né, significa que ele saiu daqui e deu uma volta até chegar aqui. Tá vendo que esse ângulo é oposto pelo vértice do ângulo A? Ou seja, ele veio até o 180 e depois somou mais um ângulo alfa, né? Então, ó, no terceiro quadrante, eu consigo determinar aqui que o meu ângulo vai ser o ângulo de 180 mais o meu ângulo A, que é o meu ângulo alfa, tá? O ângulo de 180 mais o meu ângulo A, que é esse ângulo aqui, ó. E no quarto quadrante? No quarto quadrante, eu teria exatamente isso aqui, ó, saindo daqui até a extremidade, né? Beleza, então seria daqui, ó, vou pegar aqui por baixo, daqui ele dando toda a volta até chegar aqui, né? Então, tá vendo que esse ângulo aqui, o que faltou para completar 360 graus não foi o A? Então, significa que o meu ângulo do quarto quadrante, ele vai ser o quê? O meu ângulo x vai ser o ângulo de 360 graus menos o meu A. Então, nos quadrantes pares, ó, nos quadrantes 2 e 3, eu subtraio o meu ângulo alfa, que é o ângulo do primeiro quadrante. E no quadrante ímpar, eu somo o meu ângulo, né? Como assim, Juan? Vamos lá. Vamos falar que esse ângulo aqui vale 30 graus. Se esse ângulo vale 30 graus, qual o ângulo que eu tenho que é simétrico no segundo quadrante? Então, poderia fazer aqui, ó. O meu A é 30 graus. Presta bastante atenção. Então, seria x é igual a 180 menos 30. Então, meu x, meu ângulo que é simétrico, vai ser 150 graus. Pronto. E no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, meu x vai ser igual a 180 mais 30, né, que é o meu ângulo do primeiro quadrante, mais 30. Então, meu x aqui vai dar quanto? 210 graus. E aqui? Vai ser quanto? Meu ângulo simétrico vai ser o 360 menos A. E A é o ângulo do primeiro quadrante, que é 30 graus. Então, menos 30 graus. Vou achar aí que meu ângulo é 330. O que eu estou falando aqui, galera? Estou falando que todos esses ângulos são simétricos. Ou seja, eles vão ter em módulo eles vão apresentar os mesmos valores para seno, cosseno e tangente. É isso que eu estou falando. Então, quando eu falo de ângulos simétricos, eu falo isso aqui. Essa formulazinha aqui que eu vou sublinhar aqui, ela pode ser usada em qualquer situação, desde que o ângulo esteja no quadrante correto, tá? Lembrando que alfa é o ângulo do primeiro quadrante. Então, é um resumo, né? E não só resumo, como a apresentação do conteúdo aí que a gente tem de redução
aos quadrantes, tá? E aí, Juan, como é que funciona? Né? Deixa eu pegar aqui e até colocar um outro micro resumo aqui embaixo, que eu vou tirar print e mando para vocês. Então, ó, seno, cosseno. Vou colocar os meus eixos aqui, ó, eixos. Então, onde é que vai ser positivo? Vou colocar positivo de verdade. Ó, o seno, tá? Para os valores de seno. O meu ângulo vai ser positivo nos quadrantes superiores. Então, vai ser positivo aqui e positivo aqui. E vai ser negativo nos quadrantes inferiores. Então, negativo aqui, negativo aqui. Deixa esse negativo aqui e negativo aqui. Beleza. E para cosseno? Para cosseno, vai ser nos quadrantes da direita. Tá? Então, aqui significa que nos esquerdos que ele vai ser negativo. Então, aqui, negativo e aqui, positivo. Porque nos quadrantes da direita, o meu cosseno vai ser positivo. E esse é o resumo do que a gente viu hoje. Juan, e o da tangente? Como é que fica? O da tangente é só você fazer o quê? A multiplicação de sinais, você vai ter o resultado da tangente. A gente vai fazer isso na próxima aula. Eu acho que posso colocar tudo nesse, né? Se eu colocar tudo nesse, você fica com um resuminho só. Continuar, ó. A tangente. Vou diminuir aqui a tangente. A tangente vai ficar como? A tangente vai ficar assim, ó. Positivo multiplicado com positivo, na multiplicação de sinais. Então, aqui eu vou ter positivo. Aqui vai ficar positivo dividido com negativo. Então, aqui fica negativo. No quadrante de baixo, no terceiro quadrante, negativo dividido com negativo, vai ficar negativo. E no último quadrante, aqui no quarto quadrante, fica negativo dividido por positivo, que vai dar... Eita, negativo dividido com negativo dá positivo, gente. Está tudo dormindo, ó. E aqui, negativo dividido com positivo dá negativo. E esse é o resumo que a gente tem para seno, cosseno, tangente e as simetrias no meu plano aí do ciclo trigonométrico. Beleza? Então, vou até tirar um print aqui. Esse é o nosso resumo aí geral. Galera, deu para acompanhar? Foi muita coisa? Muita coisa? Então, o que vocês vão fazer agora? Vão tentar fazer exercício, tá? Tenta fazer de verdade. Página 13, ou exercício 13 e 14. 13 e 14. Eu vou mandar agora para vocês, no grupo da sala, esse print aí, para vocês tentarem fazer. Ou para vocês guardarem esse resuminho aí. Eu recomendo que anotem. Tá? Por que anotar, Juan? Porque anotar você memoriza mais. Só ter a foto no celular, você vai guardar a foto no celular, vai nunca mais ver na vida. Mas se você anotar, isso anota em post-it. Faz assim, ó. Coloca no post-it e coloca aqui no livro, assim, ó, nos exercícios. Que aí você vai lembrar. Beleza? Então, ó, beijão para vocês. Tenha um bom dia hoje aí, bom almoço e até mais.